Sim, tá todo mundo falando dela, a famosa escala 6x1, mas o que isso afeta? E vamos trocar uns 2 dedos de prosa sobre esse assunto, se isso realmente afeta alguma empresa na bolsa ou não, e vamos falar também sobre algumas inverdades que estão dizendo sobre ela. Primeiro, para você que não conhece, a escala 6x1 é uma escala onde você trabalha 6 dias e folga 1. Geralmente ela é atribuído a vários setores e também nem sempre você folga no domingo, então é uma espécie de escala de revezamento, onde aqueles locais que precisam trabalhar 24 horas ou precisam trabalhar por muito tempo, geralmente vão aderir, que é mercado, hospital, posto de gasolina, locais que precisam de vigia, né? Então vigia pode trabalhar em escala 6x1 e algumas outras coisas, telemarketing também trabalha muito 6x1, principalmente quem dá suporte 24 horas. Ou seja, se você reclama do mercado fechado e não gosta da escala 6x1, reveja seus conceitos aí. Hoje saiu o primeiro texto da PEC, então por isso que eu resolvi gravar só agora, porque aí fica mais fácil de avaliar. A minha real opinião, por exemplo, sobre essa escala é que realmente ela é bem onerosa para quem trabalha dentro dela. É muito ruim você não ter um tempo realmente para você. A maioria das pessoas, principalmente aqui em São Paulo, que é onde eu vivo, ela gasta muito tempo de transporte. Então, trabalhar durante algumas horas, às vezes viram umas 4 horas a mais por causa de transporte público. Mas essa é só a minha opinião. A gente tem que separar aqui o que é a nossa opinião da PEC, né? Que é o que está sendo proposto aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas. A gente sempre fala dos assuntos do momento e também sobre investimentos. A gente sempre tenta emendar uma coisa na outra e você é muito bem-vindo aqui. E a gente para responder a pergunta: qual setor da bolsa pode ser afetado por isso? Geralmente setor varejista, setor da saúde também, mas não muito, tá? Porque essas empresas SA, essas empresas grandes, geralmente que fatura mais de 7,8 milhões no ano, essa é uma exigência para você ser um SA, é uma das, né? Geralmente não é algo tão oneroso para essas empresas, é mais imposto, taxa, esse tipo de coisa. Sinceramente, dentro da bolsa em si, o impacto vai ser um pouco pequeno, presumo eu. O impacto maior vai estar ali no médio e pequeno empresário. Esse sim pode sofrer um pouco mais. Eu sinceramente não lembro o número de cabeça, mas muito mais da metade dos empregos eles são dados por as médias e pequenas empresas e não por essas big techs, não por essas empresas gigantes, uma Coca-Cola da vida. Então, consequentemente, isso pode realmente afetar a economia. Mas dá para discutir sobre esse assunto, mas vamos discutir especificamente sobre a legislação, porque eu quero falar aqui sobre a PEC proposta. Na realidade, ela é uma farsa para as pessoas verem e ficarem felizes com isso. Como dizia o jornalista americano Menkel, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Chique, né? Pra vocês terem uma noção, nem o ministro sindicalista, o Luiz Marinho, ele é a favor dessa PEC. Porque ele diz, e o que faz sentido, que isso tem que ser tratado em convenção coletiva. O ambiente a se tratar disso não é numa PEC. Mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso lá na frente. Também tem o Paulinho da Força Sindical, que é contra essa PEC, dizendo aí que vai afetar severamente os trabalhadores. Então veja que não há um consenso nem dentro dos principais apoiadores dessa deputada. Tudo isso porque a deputada, que eu não vou dizer o nome dela aqui porque eu acho que é isso que ela quer palanque, ela tá passando pelo processo mais dificultoso porque é isso da Ibope, da mídia, tem holofortes, ela fica como autora do projeto, então é muito mais um circo ali rodando em cima disso do que realmente uma proposta efetiva que vai surgir efeito para as pessoas. Até porque tratar desse assunto não precisa nem de uma PEC, você pode fazer uma PL só, um projeto de lei e tá tudo resolvido. Muito mais fácil, muito mais simples, muito menos oneroso e esses principais problemas aí de barrar já teriam sido resolvidos. Só um adendo aqui para você que curte. Qual a diferença de PEC para PL, né? Existem os dois ali para os deputados federais. PEC é um projeto de emenda à Constituição. O que ele emenda? A Constituição. Aprendi assim e aí eu sempre repito essa frase. Então é um projeto que aumenta a nossa Constituição, por isso que chama de emenda à Constituição. E aí ele deixa mais robusta a nossa Constituição. Então, como a Constituição é a lei das leis, né? A lei que tá lá no topo, ele tem que ser mais dificultoso mesmo, porque se você quiser legalizar droga, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que ter essa mesma dificuldade, porque tem que ter um consenso muito grande entre o povo, né? O povo elege o parlamentar, então ele representa o povo. Quanto mais difícil é de tratar da matéria, mais difícil tem que ser eleger ela, votar nela. E por isso que existe as PECs. Mas também existe o projeto de lei. Ele geralmente vem para regulamentar uma lei que já existe, que é o caso da jornada de trabalho, né? Já tem a CLT. Então, o projeto de lei, por isso o nome PL, ele é mais simples, ele é um rito que a gente chama de ordinário, é um rito mais tranquilo de ser feito. Não precisa recolher 171 assinaturas, igual ela tá tentando recolher. Até porque a PEC é meio que desnecessária, porque a PEC ela serve para aumentar. Você poderia fazer uma PEC para aumentar a jornada de trabalho. Agora, por que será que ela tá utilizando de uma PEC? Como eu disse,
mais holoforte, tem mais mídia sobre esse assunto. Por isso que eu não quero divulgar o nome dessa pessoa e debater realmente aqui a proposta em si. E mesmo que essa pessoa queira tratar disso por meio de uma PEC, já existe uma PEC rodando aí que já colheram as assinaturas e já está mais avançada. O assunto é quase o mesmo. Não é o mesmo porque não é a mesma PEC. Mas vou até ver aqui, a PEC 221 de 2019. Então ela pode pegar uma relatoria ali da PEC e dar andamento nisso. Mas não seria de autoria dela, tal. Não precisa de holoforte. Agora, vamos mais para a realidade. Digamos que alguém, pode ser essa deputada ou outra pessoa, passe aí uma lei, uma convenção coletiva, que eu acho mais provável, que é o sindicato se unir e falar agora é assim, desaprovar aquela famosa escala 6x1. Isso só traria informalidade. Ela continuaria acontecendo, a escala 6x1, mas de forma informal. A pessoa não ia ser mais CLT, as grandes empresas iam aderir a esse novo modelo, mas a média pequena empresa, que é quem emprega a maioria da população, não ia aderir a isso. Porque já é assim, a informalidade é gigantesca dentro do Brasil por causa de encargo trabalhista. Que é um exemplo relativamente recente, a PEC das domésticas. Você tem ali por volta de 30 anos ou mais, ou até um pouco menos, você vai lembrar que existiu um projeto de emenda à Constituição, a PEC. Ele existiu ali em 2013 para trazer mais formalidade para as domésticas. E aí vamos trazer dados aqui para ficar mais factível para você entender. Em 2013, 58% das domésticas eram informais. Isso em 2013. O dado do ano passado, 2023, ou seja, 10 anos depois da aprovação dessa PEC, 75% das domésticas estão trabalhando informal agora. Ou seja, o número de informais aumentou e aumentou bastante. Por quê? Porque caneta não resolve nada. As pessoas vão continuar fazendo seus negócios no boca a boca, às vezes até sem contrato, vão arrumar um jeitinho. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar que não se contrata uma pessoa, uma doméstica, para ficar na sua casa mais de 3 dias na semana, porque senão dá um vínculo empregatício. Então pega 2 pessoas. E aí aquela pessoa que podia ficar numa família fixa, hoje não fica mais. Porque pode dar um vínculo empregatício e aí fica ruim para quem está contratando aquela pessoa, que tem que pagar todos aqueles direitos e fica mais oneroso. Direitos. Ou seja, essas empresas começarem a ser obrigadas à adesão da inexistência dessa escala 6x1, talvez elas tenham oneração, então vão descontar isso de alguma forma. Ou aumenta o produto delas, aí as coisas começam a ficar mais caras para todo mundo, ou diminui o quadro de funcionários e aí a gente tem algumas demissões em massa, ou parte para informalidade. Mas sabe como dá para resolver isso? A gente começa a dar opção. Então, mantém uma escala 6x1, talvez, não sei, eu tô aberto a discussões. E aí dá uma opção para a empresa que trabalha nesse tipo de escala para desonerar a folha de pagamento ou imposto ou algum tipo de tributo. Olha, se você tirar o pessoal da escala 6x1, você vai pagar menos imposto aqui. Você acha que a empresa não vai preferir pagar menos imposto? Vai ser menos oneroso. Ela até pode contratar mais gente para suprir essa demanda da escala 6x1, que, como eu disse de novo lá no começo, folha de pagamento não é tão oneroso. O que é oneroso é imposto. E quando eu digo oneroso, para quem não sabe, é custoso. Mas aí pode mexer no bolso de quem não produz nada e quer legislar sobre quem produz, que transforma esse gasto das empresas e do empregador também. Você também paga imposto de renda, você também paga INSS, você paga um monte de coisa. Transforma isso em palanque político, gasta dinheiro à reveria. Inclusive, vamos dar uma olhada quanto que essa deputada gasta? Não sei se vocês sabem, mas existe o portal da transparência, existe alguns outros portais onde você pode ver quantas pessoas gastam do seu dinheiro, porque é você que paga elas. Então vamos começar falando dos gastos dessa deputada que propôs essa legislação. Veja só, o ano nem acabou e ela já gastou 80% da cota parlamentar dela. Eu vou trazer uma outra deputada chamada Adriana Ventura do Novo, para vocês terem uma noção de quanto ela gasta comparada a essa outra deputada. Veja aí os números dela na tela. Ela gastou apenas 9% da cota parlamentar. E é isso que eu quero ver. Eu quero que deputado gaste o mínimo possível do meu dinheiro, principalmente com coisa desnecessária. Ah, mas é fácil, tá comparando uma deputada do Novo com uma do PSOL. Vamos comparar um do PSOL com um do PSOL? Tá aqui o cara que eu não curto muito, se candidatou a prefeito, que é o Seu Boulos. Ele gastou mais que a Adriana. Gastou sim, mas ele gastou só metade. Ou seja, ele economizou mais que o dobro que a outra deputada que tá propondo essa PEC. E são do mesmo partido, tá? Talvez seja porque ele tentou candidatura a prefeito e não tá trabalhando muito. Veja aqui, o Trump, ele foi eleito lá nos Estados Unidos e isso traz alguns impactos aqui pra gente. Se você gosta desse tipo de assunto, assiste lá.